Olá, eu sou o professor Rogério. Bem, então, o último vídeo que nós estudamos sobre as navegações, então nós estudamos, né, como é que foi o processo da expansão marítima espanhola e como foi o processo de conquista, né, das terras americanas pelos espanhóis. Hoje, né, nós vamos trabalhar os últimos três países, né, que iniciaram o processo das suas navegações. No caso, nós vamos trabalhar a Holanda, a França e a Inglaterra. Não exatamente nessa ordem, mas, né, dessa forma, né, nós vamos trabalhar esses três grupos, esse novo grupo de países, né, que desenvolveram, né, as táticas marítimas, né, principalmente para controlar, né, as rotas comerciais, né, que tanto rendiam lucros, né, para essas nações. Bem, então, quando nós falamos em, né, em mundo, né, no caso daquele período, então, com a chegada, né, desses novos países nesse processo de expansão, né, marítima, então o mundo, ele literalmente ele virou de ponta cabeça. Né? Então, nós temos que pensar o seguinte, no primeiro momento, o Tratado de Tordesilhas, ele foi usado como uma forma de justificar, né, de legitimar a divisão do mundo realizado pela Igreja Católica durante o Tratado de Tordesilhas. Então, no caso, a entrada, né, da Espanha, ou da Inglaterra, da França e da Holanda vai fazer com que o mundo vire de ponta cabeça literalmente, principalmente os interesses, eles vão serem, esses interesses serão outros. E esses interesses, ao se tornarem outros, vai fazer com que, né, tudo aquilo que tinha sido feito até então, ele seja subvertido, ele seja alterado. Bem, então, quando nós falamos, né, nessa questão né, das grandes navegações, então as grandes navegações, né, as expedições marítimas realizadas por europeus entre o século XV e o século XVI, né, no caso, realizadas pelos europeus entre esses séculos, o pioneirismo da expansão marítima europeia foram conseguidas por portugueses e espanhóis, por vários fatores. Entre eles, a sua organização política interna, a sua localização geográfica e um forte amparato da burguesia, que buscava ter a autorização dos reis em poder expandir o território e também conseguir novos recursos, novos produtos para serem comercializados. Bem, então, essa questão dos diversos produtos, né, dessa questão dos diversos fatores, também tem a apropriação técnica das navegações que os europeus eles conseguiram com os árabes e com os chineses, né? Então a bússola, a caravela, entre outros instrumentos, e também a técnica marítima vai fazer com que Portugal e a Espanha tivessem o pioneirismo, mas depois eles serão seguidos pelos outros países. E por fim, né, não podemos esquecer os motivos religiosos, algo importantíssimo para aquela época, né, levando em consideração que a Igreja Católica ela ditava as regras. Então, a Igreja Católica, para manter as pessoas, né, sob controle, ela pregava que a Terra era plana, que existiam monstros no Oceano Atlântico, entre outras coisas que vão, né, de uma certa forma ou de outra, afugentar, né, os descobridores dos novos territórios. E, além do mais, o europeu também queria expandir a fé cristã. Então, quando a Igreja Católica sofre o golpe da Reforma Protestante, a Igreja Católica precisava de novos fiéis. E, ao precisar de novos fiéis, a Igreja Católica vai permitir as expansões marítimas para obter essas ovelhas que tinham sido desgarradas, né, do seu cajado, de uma certa forma. Bem, então, tal como sucedeu com os holandeses, né, com a Holanda, com a Inglaterra e também com a França, se vai interessar o estabelecimento dos domínios extra-europeus em grande medida no custo das nações ibéricas. Então, os franceses iniciaram sua expansão ultramarina no final do século XVI, após a fase de intensos ataques dos corsários, dos piratas, que eram financiados pela própria coroa francesa. Né, que resultou na instalação de efêmeras em várias, assim, de várias instalações efêmeras em vários pontos africanos e na América também, por exemplo, no Brasil. Então, o Brasil teve dois episódios que a França ela estabeleceu uma tentativa de colonização. No caso, a França equatorial, aonde hoje é o Maranhão,
e também nós teremos a França Antártica, que hoje seria o Rio de Janeiro. E esses dois, né, essas duas tentativas foram sufocadas pelos portugueses, que nós vamos dar um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais para frente. Então, o primeiro movimento de expansão sem ser ibérica foi a expansão inglesa. Bem, então, a participação da Inglaterra na expansão marítima dos europeus nas novas terras ocorreu posteriormente à empreitada realizada por Portugal e a Espanha. Então, desde o século XV, haviam lançado as expedições ao Oceano Atlântico, apesar de diferenças temporais. A colônia inglesa, né, da América do Norte foi importantíssima para o desenvolvimento econômico da Inglaterra e de suas colônias no norte do continente americano, conhecida como as 13 colônias, que depois iriam resultar nos Estados Unidos. Então, a primeira tentativa de ocupação da América do Norte pelos ingleses ocorreu com Walter, né, Raleigh, né, no caso que organizou 3 expedições regional, né, a região, no final do século XVI. Então, não conseguiu o sucesso esperado nas suas expedições em virtude ao constante ataque dos povos indígenas que habitavam o local. Mas por volta, né, de 1607, ele conseguiu constituir a sua colônia no norte, né, na América do Norte, na região da atual Virgínia. Então, nome dado em homenagem à rainha Elizabeth I, que era solteira. Bem, então, nesse caso, né, no caso, o Walter aí que nós estamos discutindo, ele conseguiu chegar até a região da Virgínia e ele estabeleceu a bandeira britânica ali para, de uma certa forma ou de outra, colocar a sua marca na América do Norte. E deu o nome deles, né, da região de Virgínia, em homenagem à rainha Elizabeth I, que ela ganha o título de da Rainha Virgem. Né, mas ele teve 3 tentativas frustradas, levando em consideração que os índios norte-americanos não eram tão adeptos, né, a novos novos indivíduos no seu território. E isso vai fazer com que eles fossem expulsos em um primeiro momento, mas depois vai conseguir, né, a dominação do território. Bem, então a intensificação do processo colonizador se daria apenas na metade do século XVII, em decorrência de várias situações políticas e econômicas que ocorreram nas Ilhas Britânicas. Após a vitória da invencível armada, a esquadra do rei espanhol Filipe II, os comerciantes ingleses, em conjunto com o Estado, passaram a formar a Companhia do Comércio Marítimo, então destacando-se a Companhia das Índias Orientais, que se intensificou o contato com as terras americanas ou estimulou, né, a coroa inglesa foi dado às ações de pirataria em águas atlânticas. Então, a rainha Elizabeth ela vai conseguir um fato inédito até então. A rainha Elizabeth ela vai conseguir derrotar a esquadra espanhola, a tão incrível, a invencível armada espanhola. E com isso, os ingleses vão conseguir, né, eles vão, né, derrotar toda a marinha espanhola, e isso vai fazer com que o Atlântico fosse um mar aberto para eles. Porque também os portugueses não estavam muito interessados em lutar contra os ingleses, ainda mais que eles já tinham uma aliança durante o processo, né, de unificação de Portugal, e também uma aliança, quando nós vamos estudar ainda aqui, a União Ibérica. Então, isso vai fazer com que Portugal não interferisse nos interesses britânicos. Então, um grande impulso a esse comércio foi conseguido com a aprovação em 1651 do Ato de Navegações, que estimulou, né, que estipulava que poderia desembarcar nos portos ingleses apenas as mercadorias de navios britânicos e da nacionalidade de origem das suas mercadorias. Então, paralela a essa situação econômica, havia uma disputa política em questão social na Inglaterra, principalmente em torno da sucessão dinástica, né, das perseguições religiosas e do povoamento do campo. Então, a Inglaterra estava no processo, ali nesse momento das navegações, no processo de revoltas, de revoluções dentro do seu território, revoltas burguesas, revoltas camponesas, e também isso vai ser gerado por conta da morte, né, do Henrique VIII, e principalmente também depois da ascensão da sua filha Elizabeth I ao trono, e a sua morte sem herdeiros, vai levar a uma guerra, né, dentro desse país para ver quem seria o seu sucessor. Como assim
os reis que sucederam a Elizabeth não foram hábeis políticos, então a burguesia inglesa e a nobreza inglesa, eles vão convocar um herdeiro inglês que era o príncipe da Holanda, no caso, o Guilherme de Orange, né, que vai ser coroado como o rei da Inglaterra, iniciando o processo de emancipação da sua navegação. Bem, então, a perseguição religiosa aos puritanos e os calvinistas ingleses, principalmente depois da criação do anglicanismo por Henrique VIII, levou aos se deslocarem para a América do Norte. Então, o objetivo é criar um espaço de vivência onde poderia exercer livremente e sem preconceitos a sua religião. Então, a primeira expedição puritana à América do Norte ocorreu em 1620, quando o navio de Mayflower, né, então atacou onde hoje se localiza-se o estado de Massachusetts. Então, nessa região, os puritanos criaram o primeiro núcleo colonizador, conhecido como, né, Plymouth. Então, a questão religiosa é muito importante dentro dos Estados Unidos, principalmente porque os primeiros colonizadores americanos, eles foram refugiados, né, religiosos a partir das guerras da Revolução Puritana. E essa Revolução Puritana, ela vai ser responsável, né, pela criação desse desejo da América, né, a fundação das 13 colônias e, além do mais, muitas, né, a formação desse novo país. Então, além das disputas políticas e religiosas que em um período diferenciam levar os anglicanos e puritanos à América, houve também a expulsão de grande parte da população camponesa do campo, principalmente com o cercamento das terras comunais. Esse processo de cercamento das terras em grandes propriedades, né, gerou um inchaço populacional urbano, constituindo para parte da população imigrasse para a América do Norte. Então, no caso, uma forma também de modificar a economia inglesa foi acabar com todos os requisitos, né, com todos os valores que eram pregados durante o feudalismo. E entre um desses valores é o uso das terras comunais. Então, quando a rainha Elizabeth ela promove o cercamento das terras comunais, então vai fazer com que essa população ela seja forçada a ir para a cidade. E como as cidades não tinham tanto recursos para absorver essa nova população, essas pessoas começam a migrar para a América do Norte. Então, nesse caso, as navegações eram muito necessárias para conter um ambiente dentro dessa realidade. Bem, então, a religião puritana contribuiu para a colonização inglesa, no sentido em que a religião ela preconizava, através do trabalho, sem poderia alcançar a graça da salvação divina, como a gente já falou antes, né, sobre a questão da predestinação. Então, os preceitos religiosos serviram para consolidar a ética do trabalho, contribuindo para a prosperidade dos colonos e também conformando, né, o rígido código da conduta social. Bem, então, para a base, né, para a formação do povo norte-americano, essa conduta calvinista ela foi primordial, né, para a consolidação, né, de sua organização social, principalmente a base da valorização do trabalho, em contrapartida ao que eles chamavam de vadiagem. Né? Então, a base religiosa pregava que para você chegar à salvação, você precisava se desvencilhar dos vícios do mundo. E com isso, o trabalho era uma forma expressiva, né, de conseguir essa questão. Então, essa situação verificou-se mais na região do norte das 13 colônias, que ficou conhecida como Nova Inglaterra. Então, fazia parte da Nova Inglaterra as colônias de Massachusetts, né, de Connecticut, né, o Rhode Island e New Armstrong. Então, no caso, com clima temperado semelhante ao que existia na Inglaterra, desenvolveram uma atividade econômica ligada à pesca, à pecuária e atividades comerciais de produtos manufaturados. Em virtude da maioria dos puritanos na região, a intolerância religiosa também marcou a forma de organização social da região. Então, como os puritanos, eles eram muito rígidos sobre o seu processo do dia a dia, a questão do trabalho, a questão de não aceitar certos vícios dentro da sua sociedade. Então, com isso vai se criar, né, uma marca muito pesada da intolerância religiosa dentro desse sistema. Então, quando nós falamos em organização social, né, principalmente nos Estados Unidos, então muito do que nós vemos hoje de preconceito voltado aos territórios
maioria de propriedades de ex-escravos é por conta dessa rigidez do seu regime, né, do seu regime puritano. Bem, então, ao contrário da intolerância religiosa na Nova Inglaterra, as colônias centrais, no caso de Nova York, né, então Delaware, Pensilvânia, New Jersey, né, então mostraram-se mais abertas à vinda de grupos sociais de distintas crenças. Além disso, destacou-se, né, a colonização dessas áreas, presença de holandeses, suecos, escoceses, entre outros povos europeus. Também a vinda de uma grande parte de irlandeses. Então, o aspecto econômico, as colônias centrais aproximavam-se das vizinhas do norte, ganhando destaque na formação de um importante centro comercial na cidade da Filadélfia. Então, essas duas regiões, né, conheceram o desenvolvimento de uma economia autônoma da metrópole mercantil e manufatureira, uma característica distinta das colônias do sul. Então, no caso, né, as colônias do norte, ela tinha um caráter muito mais expansionista, né, liberalista, a partir, né, de uma certa forma ou de outra, buscando uma liberdade mercantil maior da sua metrópole. Fato que vai ter essa distinção com as colônias do sul, né, o ponto importante. Bem, então, a região formada pelas colônias da Virgínia, de Maryland, da Carolina do Norte, da Geórgia do Sul, né, das 3 colônias, era marcada pela produção agrária, o sistema de plantation, né, das grandes plantações, a monocultura, o trabalho de mão de obra escrava africana em grandes propriedades destinadas à venda de mercadorias para a Europa. Então, existia essa região uma lógica de povoamento distinta em face do trabalho escravo e a produção agrícola do tabaco, o algodão, o arroz e do índigo, né, no caso do anil, para a Europa. Então, apesar das diferenças, o que unia essas colônias, além da origem comum da maioria da população, foi a política de extermínio realizada dos povos indígenas da região. Então, os Apaches, os Xionks, os Comanches, os Xienes, né, os Iroquenses e os Esquimós foram exterminados e expulsos das suas terras pelos colonizadores europeus. Então, os europeus, uma das políticas mais usadas durante o processo de colonização da América do Norte foi a expulsão, né, desses povos nativos. Né? Tanto é que hoje eles são totalmente represados em uma mera reserva no noroeste dos Estados Unidos. E isso, né, vai fazer com que muita parte da sua cultura seja sacrificada. Então, havia ainda a dependência da metrópole inglesa, porém, essa dependência era muito diferente da verificada nas colônias portuguesas e espanholas. Os embates políticos da metrópole inglesa dificultavam um controle maior sobre as colônias americanas. Porém, a partir do século XVIII, quando o desenvolvimento econômico capitalista e a estabilidade política foram alcançados na Inglaterra, a monarquia parlamentar buscou, né, delinear uma nova política colonial e a ampliação da restrição, né, econômica e deu aumento à tributação aos colonos. Né? Esses seriam os principais motivos pela luta da independência que se iniciaram em 1776. Bem, então, a colonização americana, ela tem esse caráter de uma liberdade comercial até que a sua metrópole ela tivesse interesses contrários a essa liberdade. E com isso vai buscar o controle alfandegário, né, o controle tributário, e isso vai levar, né, isso vai provocar, né, um aumento substantivo, né, desse controle, e isso vai fazer com que, né, no final do século XVIII, iniciasse o processo da sua independência. Bem, então, eu falei um pouquinho geral de como aconteceu essas navegações, mas o principal ponto que nós temos que centralizar aqui. Os ingleses vão terceirizar a navegação. Então, eles vão, né, criar uma empresa privada. Então, o rei ele vai dar a concessão a essa empresa privada para poder navegar e controlar, né, as suas colônias. Essa companhia vai ser a Companhia Britânica das Índias Orientais. Então, a Companhia das Índias Orientais, também conhecida como Honorável Companhia das Índias Orientais, ou Companhia Britânica das Índias Orientais,
né, e informalmente com John Company, né, foi a companhia inglesa mais tarde, né, a mais tarde britânica, que foi formada para prosseguir o comércio com as Índias, né, orientais, mas acabou por negociar principalmente com o subcontinente indiano e a China Qing, né, no caso, a China da dinastia Qin. Né? Então, sendo uma companhia uma companhia majestática formada por comerciantes em Londres em 1600, com o nome, né, que nós colocamos aqui de Company of Merchants of London, né, Trading, né, no caso, o monopólio, eles buscavam o monopólio, né, então a Rainha Elizabeth concedeu o monopólio comercial à Companhia das Índias Orientais durante o período de 15 anos, e essa concessão foi sendo ampliada, até chegar mais ou menos por volta do século XIX. Bem, então a Companhia da Índia Britânica tinha o monopólio da venda do chá nas colônias, sem concorrência ele vendia seus produtos mais caro, né, do que o chá, né, contrabandeado da Holanda e vendido pelos comerciantes locais. Para combater a taxa sobre o chá, conseguir a sua liberdade de comércio, alguns colonos iniciaram uma companhia pedindo ao povo que consumisse o chá holandês, mais caro, mas sem impostos. Então, o ponto alto da companhia foi a festa do chá de Boston, no dia 16 de dezembro de 1773. Um grande colonos, né, então, um grupo de colonos disfarçados de índio Mohawk, né, abordou 3 barcos da companhia e atirou, né, 342 caixas de chá nas águas do porto de Boston. Então, originalmente, privilegiando com o governo da Companhia dos Comércios de Londres, né, negociando com as Índias, a empresa aumentou sua representação em metade do mundo, né, do comércio do mundo daquele produto. Então, principalmente as mercadorias básicas incluíam algodão, seda, corantes, índigo, sal, salitre, né, chá e ópio. Então, a companhia também, né, começou com o Império Britânico na Índia. Então, no caso, a Companhia do Chá, ela vai ter, né, a Companhia das Índias Orientais, ela vai sofrer alguns reveses da onde hoje é os Estados Unidos, mas ela vai manter durante muito tempo o comércio de produtos, né, principalmente na região da Ásia. Né? Tanto é que nós vamos ver que vai ocorrer na China o que nós chamamos de Guerra do Ópio. Então, a Companhia das Índias Orientais, ela lucrava muito com o comércio do chá, né, do comércio do ópio, né, e com isso provocando a questão do vício da população chinesa. E com isso, né, o imperador chinês vai proibir, né, o comércio desse produto no local, apreendendo alguns navios britânicos, fato que vai levar ao rei da Inglaterra em declarar guerra contra o governo chinês, iniciando essa fadídica guerra. Bem, então a companhia recebeu uma carta da Rainha Elizabeth no dia 1º de dezembro de 1600, tornando-a mais antiga entre várias empresas europeias. A Companhia da Índia Oriental, os comerciantes ricos e aristocráticos detinham as ações da companhia. Inicialmente, o governo não possuía ação, mas tinha apenas controle indireto. Então, no caso, essa empresa ela era totalmente privada, só que o rei e a rainha, ela concedia a concessão. Então, eles permitiam que essa empresa pudesse realizar as suas atividades com a permissão da realeza. E, com isso, né, estar dentro do processo legal. Bem, então, durante os primeiros séculos de operação, o foco da companhia foi o comércio, não a construção do império na Índia. O interesse da companhia girava no comércio ao território durante o século XVIII, enquanto o Império Mongol declinou no poder na Companhia das Índias Orientais. Lutou com seus contrapartes na França, né, francesa, na Companhia Francesa das Índias Orientais, né, durante a Guerra de Carnatic, né, durante a década de 1740 até 1750. Então, a Batalha de Plassey, a Batalha de Bouchard, né, que viu os britânicos liderados por Robert Clive, né, então derrotar as potências indianas, deixou a companhia no controle de Benguela, né, um grande poder militar e o poder na Índia. Então, nas décadas seguintes, aumentou gradualmente a extensão do seu território sobre, né, aqueles povos,
então governando diretamente ou indiretamente através de governos fantoches locais sobre a ameaça das forças, né, do seu exército, né, da presidência, muitos dos quais eram compostos por cipaios indianos nativos. Bem, então, no caso, eles conseguem colonizar a Índia, eles invadem a Índia, né, como o pretexto de levar a prosperidade, mas eles queriam mesmo era a riqueza do território. E com isso, a Companhia das Índias Orientais, ele vai, né, impor a sua vontade dentro daquele território, consolidando ainda mais o seu poder econômico e militar dentro desse contexto. Bem, então, em 1803, no auge do seu governo na Índia, a Companhia Britânica das Índias Orientais tinha um exército particular de cerca de 260 mil homens, né? Então, duas vezes o tamanho do exército britânico, com a receita, né? Com as receitas indianas de 13 milhões 464 mil e 661 libras e despesas de 14 milhões 17.474 libras, a empresa acabou por dominar grande área da Índia com seu próprio exército privado, exercendo o poder militar, assumindo a sua função administrativa. Então, a regra da Companhia nas Índias, efetivamente, começou em 1757 e durou até 1858, quando, após uma rebelião indiana, né, de 1857, a lei 1858 do governo da Índia levou a coroa britânica a assumir o controle direto da Índia sobre a forma do novo Rajar britânico. Então, apesar da frequente intervenção do governo, a companhia teve problemas recorrentes com suas finanças. Foi desenvolvida em 1874 como resultado da lei do reembolso, né, dividendos, né, da Índia Oriental, né, passando um ano antes com a lei do governo da Índia, tinha ali dado, ou então, vestigial, impotente, né, e obsoleto. O ofício, né, o oficial da máquina governamental da ilha, né, da Índia Britânica, assumiu as funções governamentais e absorveu o exército, né, sobre suas obrigações, em 1858. Bem, então, depois de a gente estudar a questão voltada ali mais para a Companhia das Índias Orientais, como foi esse processo terceirizado, nós vamos trabalhar a expansão francesa. Bem, a expansão francesa, ela acontece no mesmo tempo da britânica e no primeiro momento desse mesmo sentido, a partir dos corsários e também da pirataria. Bem, então, o processo de colonização francesa na América iniciou-se no século XVI, no contexto das grandes navegações e da descoberta de novos territórios na rota marítima pelos europeus. Seguindo-se a onda colonialista inaugurada pelos espanhóis e portugueses, franceses, ingleses e holandeses buscaram se instalar na região nas quais os primeiros colonizadores ainda não estivessem estabelecidos, causando muitos conflitos em guerra entre esses países colonizadores. Então, no caso, eles vão usar uma tática muito simples, aonde não tem povoamento, eu me fixo. Bem, então, os franceses conseguiram se fixar na América do Norte, na região do rio São Lourenço, e nos grandes lagos na América do Norte. A partir de 1603, formaram as colônias da Terra Nova, a Nova Escócia, a Acádia e a Nova França no Canadá. Então, em 1608, foi fundada a cidade de Quebec, né? E em 1643, a cidade de Montreal. E em 1682, seguiu a cidade de Nova Orleans, localizado no Vale do Rio Mississippi, no estado da Louisiana. Né? Então, no caso, os franceses tinham esse interesse de expandir o seu território também ali na América, mas eles vão esbarrar, né, pelo pretexto ou pela força militar que os ingleses tinham. Bem, então, assumiram o contato das ilhas caribenhas, no caso, a ilha espanhola, que foi descoberta pelo Cristóvão Colombo, que depois seria a República Dominicana e o Haiti, a ilha de Guadalupe, a ilha de Martinica, Santa Luzia e Tobago, né? E de uma parte da América do Sul, que ficou conhecida como a Guiana Francesa. As colônias comercializavam açúcar, peixe, frutas. Para manter o controle das colônias, a coroa francesa utilizou as autoridades locais. O povoamento foi pequeno e as colônias acabaram servindo apenas como postos comerciais.
Bem, então, essas cidades, né, essas regiões onde os franceses chegaram a colonizar, vão ser como se fosse, né, as feitorias feitas pelos espanhóis e pelos portugueses. Então, eram locais de transição de produtos, né, entre a América e a Europa. No caso, eles buscavam muitos produtos que não existiam na Europa, e com isso aumentando a sua lucratividade. Bem, então, América do Norte, né, a colônia da América do Norte, né, pelos franceses. Então, assim como os portugueses, os espanhóis, e os espanhóis, os primeiros exploradores franceses que chegaram na região, buscaram rotas para as Índias e as jazidas de metais preciosos. Em 1524, o rei da França enviou o explorador italiano Giovanni da Varazzano, né, para explorar a região entre a Flórida e a Terra Nova, buscando um caminho para o Oceano Pacífico. Sem conseguir seu objetivo, ele, contudo, foi o primeiro europeu da história oficial a considerar ter explorado a costa americana, né, do Atlântico Norte, no caso, os Estados Unidos e o Canadá. Alguns, né, acreditavam que a Terra Nova foi descoberta em 1472 pelo navegador português João Vaz Corte Real, né, 20 anos antes de Cristóvão Colombo aportar na América. Então, também, né, nós começamos a ter outros expedicionários que vão, né, que vão buscar as glórias, né, de ter chegado na América antes do Cristóvão Colombo. Entre um deles é o João Vaz Corte Real, né, que era um navegador português, e ele, né, vai, de uma certa forma, também gerar um pouco essa visão de que não foi o Colombo que chegou na América no primeiro momento, mas sim esse português. Então, aqui nós temos um mapa muito, né, rapidinho de como é que era o processo da colonização francesa, né, principalmente no interior dos Estados Unidos atual. Então, os Estados Unidos, ele tinha ali a sua costa leste, né, que era colonizado pelos ingleses, e o interior era colonizado pelos franceses. Então, em 1537, o Jacques Cartier, né, fez a primeira das 3 viagens de exploração à Terra Nova, ao rio São Lourenço. Né? Então, em 1541, o Cartier foi em busca do lendário reino, né, de Saint-Guenay, né, e fundou um povoamento permanente em São Lourenço. Então, em agosto de 1541, foi construída uma fortificação denominada, né, de Charlesbourg Royale, né, depois abandonado, onde hoje fica a cidade de Quebec. Então, Cartier continuou a busca, né, do lugar lendário e chegou ao rio Ottawa. Então, Cartier voltou para a França em 1542. Então, o Cartier foi o primeiro explorador que entrou no interior ali da região da América Francesa, né? E ele vai, né, ele vai navegar alguns rios, né, que hoje são muito importantes no interior dos Estados Unidos, principalmente o rio São Lourenço, né, que é um dos rios mais exponentes ali do interior dos Estados Unidos. Bem, então em 1562, o rei Carlos IX enviou a Jean Ribeault, né, um grupo de huguenotes protestantes franceses para lutar com uma colônia do norte da América. Então eles exploraram o rio St. John, né, John's, onde atualmente fica Jacksonville, né, na Flórida. O segundo em comando, a René, né, Goliani, né, que, né, fundou o Forte Caroline, né, no dia 22 de junho de 1564, e em 1565 a Espanha, através de Pedro, né, Menendez Avilés, fundou a colônia de Sant Agustini, né, a 60 quilômetros ao sul, ameaçando as forças francesas no Forte Caroline. Então, o Menendez, né, marchou as suas tropas e saqueou o Forte Caroline em 20 de setembro de 1565, assassinando muitos e fazendo com que a França abandonasse definitivamente a área. Né? Então, no caso, a região da Flórida, né, que vai ser colonizada pelos espanhóis, foi uma região tomada pelos espanhóis dos franceses, e isso vai gerar algumas controvérsias. Bem, então no século XVI, né, a França, que havia concentrado seus interesses no Canadá,
fundou, né, a cidade de Tadoussac, né, em 599, e em 1608 Samuel Champlain, né, então, estabeleceu um posto comercial de origem na cidade de Quebec, que depois se tornaria a capital da colônia francesa do norte da América. Então, em Quebec, o Champlain, né, foi forçado a aliar com nativos contra os ataques dos índios iroquenses, né. A exploração dos Grandes Lagos prosseguiu em 1634. Então, o Jean Nacolete, né, então chegou no atual Easton, né, Wisconsin, né, em 1666. Luís, né, o Luís XIV declarou a Nova França como uma colônia real. Foram enviadas embarcações contendo 775 mulheres para se casassem, né, com os assentados na região. A população da região começou a crescer e chegou a 85 mil pessoas no ano de 1754. Então, fora o domínio real, os padres jesuítas e os huguenotes continuaram a se estabelecer na região do rio Hudson, né, e na região de Nova York, que depois vai ser tomada pelos ingleses. Bem, então, tínhamos, né, trilhando caminhos abertos pelos exploradores, o Marquette e o Juliette e o René Robert Cavelier, né. Os franceses viajaram pelo delta do Mississippi e, em 1682, estabeleceram no território da Louisiana, em homenagem a Luís XIV da França. Foram construídos postos comerciais fortificados, né, no novo território, e em 1684 foi construída o Forte de St. Louis, né, no caso, próxima à Vitória, do Texas. E em 1699, a colônia da Louisiana já estava consolidada. E em 1718 foi fundada a cidade de Nova Orleans, né, futura capital da colônia. Em função dessa colonização, surgiram vários conflitos com os britânicos e os nativos. Então, nós temos também que pensar o seguinte: o desejo expansionista dos franceses vão se chocar com os interesses expansionistas dos ingleses, e com isso iniciando vários conflitos. E esses conflitos, né, vão resultar a guerras, né, entre colonos e também, né, estourando vários conflitos na Europa. Então, no dia 7 de fevereiro de 1783, foi assinado o Tratado de Paris, que dividiu o território francês entre britânicos e espanhol. Então, durante a Guerra Napoleônica, a França retomou algumas das suas possessões no norte da América após o Tratado de Santo Ildefonso, né? Então, em 1796, desinteressado pela área, Napoleão acabou vendendo o território da Louisiana para os Estados Unidos. Então, no caso, né, o território americano vai ganhando uma outra formação, e principalmente pela falta de interesse do Napoleão Bonaparte, vai fazer com que, né, a região da colônia Louisiana, né, fosse vendido aos Estados Unidos. Então, na América do Sul, em 1555 a 1567, os huguenotes franceses, sob a liderança do vice-almirante Nicolas Durant, né, de Villagogno, né, então iniciaram aquilo que seria a futura colônia da França Antártica, tentando invadir o Brasil, né, através da Guanabara, no caso, o Rio de Janeiro, mas foram expulsos pelos nativos e portugueses entre 1612 a 1615. Tentaram novamente São Luís do Maranhão, né, considerada uma única cidade fundada pelos franceses no Brasil. Né? No caso, aquilo que eu estava falando lá no início. Então, os franceses vão tentar invadir o Brasil também. Então, a Guiana Francesa foi a primeira região colonizada pelos franceses em 1604, de 1851 a 1955, foi um local em que construiu a famigerada colônia penal da Ilha do Diabo. No caso, né, atualmente a Guiana continua sob os domínios franceses. Então, a Guiana Francesa, na sua história da colonização, ela tinha uma função de ser um presídio para os mais pesados criminosos, né, da França, e com isso ali, né, dando início à colonização ali daquela região. E até os dias de hoje, a região é dominada pelos franceses. Bem, então, apesar de começarem a perder a imensa costa que ia do Nordeste, a capitania de Itamaracá,
depois dominada por São Domingos, né? Então, por fim, a Paraíba do Norte, em definição, a Paraíba, né, do meio em Alagoas e a Paraíba do Sul em São Paulo. Até as Guianas, portanto, o norte sul-americano inteiro e parte do norte das mãos dos franceses, holandeses e ingleses. E a partir de meados de 1585, com a fundação da primeira cidade no norte de Salvador, que foi a única capital do Brasil com mais de 2 séculos seguidos com tal status, a vila de Olinda. Né, os franceses foram a maior força europeia durante quase todo o século XVI. Na maior parte do Nordeste do Sul-Americano, né, do Nordeste Sul-Americano, a verdade, até 1600, somente a Paraíba e o leste do Rio Grande do Norte havia sido resgatado do domínio francês. E o oeste do Rio Grande do Norte e até o Amapá, né, ainda eram um facto da colônia francesa. Então, os franceses quase conseguiram estabelecer uma colônia na região nordeste do Brasil. E com isso, talvez o nosso mapa seria muito diferente. E, por fim, a expansão holandesa. Então, os holandeses também buscaram a participação nas suas colônias e, com isso, expandiram suas navegações. Bem, então, o Império Holandês, também conhecido como o Império Colonial Neerlandês, né, ou Império Holandês, ou simplesmente, né, o Império Leandês. Eram os territórios ultramarinos, postos comerciais controlados e administrados por empresas, né, majestáticas holandesas, principalmente a Companhia das Índias, né, Companhia Holandesa das Índias Orientais, né, que vai ser uma réplica do modelo das Índias Orientais inglesas. Então, no caso, a República Holandesa de 1581 a 1795, pelo moderno Reino dos Países Baixos, depois em 1815, inicialmente era um sistema baseado no comércio que derivava, né, a maior parte da influência das empresas mercantis e do controle irlandês das rotas marítimas internacionais, através dos postos avançados estrategicamente posicionados, ao invés de empreendimentos territoriais e expansivos. Então, os holandeses eles não tinham interesse de colonizar o território, eles queriam criar interpostos e explorar as riquezas que tinham naquela região. E com isso conseguiram muitos lucros, né? E isso vai, né, também ser feito no Brasil, na região de Pernambuco. Bem, então, com algumas notáveis exceções, a maioria das propriedades ultramarinas do Império Colonial Holandês consistia ao forte costeiro, as fábricas e assentamentos portuários com, né, diferentes graus de incorporação de seu interior e as regiões vizinhas. As companhias majestáticas holandesas muitas vezes ditavam as suas posses e deviam ser mantidas mais confinadas mais confinadas do que possível, a fim de evitar gastos desnecessários. Enquanto alguns lugares, como a Colônia do Cabo, na atual África do Sul, as Índias Orientais, né, holandesas, atual Indonésia, expandiram-se de qualquer maneira, né, então, devido às pressões, né, dos colonos holandeses, a mentalidade independente do seu governo, outros permaneceram com os centros comerciais isolados, subdesenvolvidos, dependentes de uma nação anfitriã nativa. Isto refletiam os propósitos primordiais do Império Colonial holandês. Então, o intercâmbio comercial em oposição à soberania sobre os terrenos hegemônicos. Então, no caso, os holandeses tinham dois modelos de colonização. Um modelo de colonização onde buscava expandir o seu domínio na região e promover desenvolvimento, e outros que eram meros postos, né, superpostos, né, de comércio, e não desenvolvendo a sua economia na região. E isso vai dar vários conflitos, né, por conta, né, da liberdade, né, que era dado a esses colonos, mas, né, de uma certa forma ou de outra, vai perder a sua eficiência. Bem, então, as ambições imperiais dos holandeses foram reforçadas pela força de sua indústria naval, bem como o papel fundamental que desempenharam na expansão do comércio marítimo entre a Europa e o Oriente. Então, com as pequenas empresas comerciais europeias, né, frequentemente não tinham capital e mão de obra,
para a operação em larga escala, os estados fundaram duas companhias holandesas das Índias no início do século XVII. Então, essas foram consideradas as maiores e mais extensas empresas comerciais marítimas da época, detinham o monopólio virtual das rotas marítimas europeias, estratégicas para o oeste, através do hemisfério sul, e em torno da América do Sul, pelo Estreito de Magalhães, e pelo leste, né, ao redor da África, né, além do Cabo da Boa Esperança. Então, no caso dos holandeses, terão a concentração da sua ambição na região, né, do hemisfério sul, né, conseguindo controlar a travessia pelo Cabo da Boa Esperança e pelo Cabo de Magalhães. E com isso, né, conseguiram lucros substanciais. Bem, então o domínio das empresas comerciais globais contribuiu gradualmente para uma revolução comercial e o florescimento da cultura no país nos Países Baixos, entre o século XVII, a conhecida, né, como Era do Ouro holandesa. Em sua busca por novas, né, passagens comerciais entre a Ásia e a Europa, navegadores holandeses exploraram e mapearam a região, né, distantes da Nova Zelândia, na Tasmânia, parte da costa leste da América do Norte. Então, no caso, a Holanda vai ter esse papel explorador bem significativo, né? E também conseguir, né, lançar uma base muito forte do que era o mundo composto, né, naquele momento. Então, no século XVIII, o Império Colonial inglês começou, né, holandês começou a declinar com resultados da Quarta Guerra Anglo-Inglesa entre 1780 a 1784, na qual a Holanda perdeu algumas de suas possessões coloniais e vendeu o monopólio ao Império Britânico. No entanto, né, grandes porções do Império sobreviveram até o advento da descolonização global na Segunda Guerra Mundial, ou seja, as Índias Orientais, a Indonésia, a Guiana holandesa, né, no caso o Suriname, e os três antigos territórios coloniais nas Ilhas das Antilhas, no Mar do Caribe, no caso Aruba, Curaçao, né, e Sint-Maarten. No caso, permanecem países, permanecem como países constituintes representados no Reino do País Baixo. Então, no caso, né, ainda nós temos 3 territórios na América Central que ainda fazem parte do Império Holandês, né, por conta da sua dependência financeira. Bem, então, após as conquistas, novos conflitos se iniciam, né? Então, o que nós vamos começar a trabalhar aqui? Como é que vai ser essa forma, né, de expansão, né, dessas colonizações? Então, como é que vai ocorrer essas colonizações de uma forma mais ampla? Bem, gente, então acredito que tenha sido isso, né? Então agradeço a todos aí pela paciência, né, pela confiança, e já vou deixando aqui meu muito obrigado e deixo o convite aqui para nós continuarmos esse debate no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.